Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Dicas para a OAB, revelia e julgamento antecipado da lide. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like e de compartilhar os vídeos rumo à aprovação na OAB. Olá, galera! Vamos para mais um vídeo, canal Direito em Debate, professor Fabrício Veiga. Dicas para aprovação no exame da OAB. Tema de hoje, revelia e julgamento antecipado da lide. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos e de dar o seu like rumo à aprovação no tão desafiador exame da OAB. Bem, primeiro ponto importante do vídeo de hoje. O que é revelia? Revelia ocorrerá quando o demandado é regularmente citado no âmbito do processo de conhecimento, deixando de apresentar defesa no prazo legal. Portanto, revelia ocorrerá quando o demandado, a parte demandada, a parte requerida, é regularmente citada e deixa de apresentar defesa no prazo legal. Não podemos se esquecer que a citação válida é pressuposto processual de validade da relação processual. Bem, segundo ponto importante, quem propõe a ação, o demandante, ele tem o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ou seja, o ônus da prova cabe a quem alega, facultando-se ao demandante, demonstrando-se de forma evidente e inequívoca, em situações pontuais, a necessidade de inversão do ônus da prova. Ou seja, o magistrado competente para o processamento e julgamento do mérito da pretensão deduzida somente deferirá o pedido de inversão do ônus da prova quando devidamente comprovado pelo demandante a indispensabilidade desse pedido. Não é uma regra. Isso precisa ser apreciado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Terceiro ponto importante. Professor, quem é revel obrigatoriamente será condenado? Não. A revelia não se confunde com efeitos da revelia. Revelia é a inércia do demandado que, devidamente, regularmente citado, não apresenta defesa no prazo legal. Já os efeitos da revelia são as consequências decorrentes da revelia, que seria a condenação do demandado ou o julgamento procedente de todos os pedidos constantes na petição inicial. Isso só será possível se a parte demandante ou o autor da ação provar todos os fatos constitutivos de seu direito. Então, se quem propôs a ação judicial conseguir provar de forma documental ou por meio de ou através de outros meios de provas, conseguir demonstrar a veracidade dos fatos alegados, eu terei, além da revelia, os efeitos da revelia. Muita atenção, efeitos da revelia somente se o demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, podendo se utilizar de todos os meios lícitos, legítimos, pertinentes para garantir a procedência do pedido inicial. Professor, para eu entender revelia e julgamento antecipado da lide, eu preciso revisitar a estrutura do rito comum. O rito comum ou procedimento comum é a sequência ordenada de atos processuais adotados como regra geral no âmbito do processo de conhecimento. O rito comum, o antigo, denominado no CPC de 73 de rito ordinário, não existe mais rito ordinário, nós falamos em rito comum. O rito comum ele tem 3 grandes e importantes fases: fase postulatória, fase instrutória e fase decisória. No vídeo de hoje nós vamos diferenciar de uma forma muito rápida e pontual para a OAB
qual a finalidade de cada uma dessas fases. Falar em fase postulatória é a primeira etapa do rito comum destinada a permitir e a oportunizar a demandante e demandado a produção de provas documentais. Então, é na fase postulatória que eu tenho petição inicial, contestação, reconvenção, impugnação ao pedido de gratuidade judiciária, impugnação à contestação, e é a oportunidade que o demandante tem e o demandado tem de produzir provas documentais. O último ato processual praticado lá no finalzinho da fase postulatória recebe o nome de despacho saneador. Haverá a segunda fase, que é a fase instrutória, sempre que houver a indispensabilidade de produção de outras provas, além das provas documentais produzidas na fase postulatória. Se houver necessidade disso, ou seja, se as provas documentais produzidas por demandante e demandado não forem suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial ou na contestação, será necessária a fase instrutória, que se destina à produção de provas orais, depoimento das partes, depoimento de testemunhas, produção de prova pericial, inspeção judicial ou documentos novos. O que são documentos novos? São aqueles documentos que não existiam ou não eram acessíveis na fase postulatória e que justificaria o direito das partes produzirem na fase instrutória quando efetivamente demonstrado que se trata de documentos novos. E a fase decisória é a fase em que o juiz julgará ou não o mérito da pretensão deduzida, acolhendo eventualmente preliminares de mérito, e aí nós teremos a extinção do processo sem julgamento do mérito, podendo acolher prejudiciais de mérito, momento em que teremos a improcedência do pedido, ou a procedência do pedido, quando ele reconhece que o autor alegou na petição inicial foi devidamente alegado, provado, demonstrado de forma robusta, a ponto de justificar a procedência dos pedidos constantes na exordial. Professor, qual a finalidade do despacho saneador? Despacho saneador é um ato processual exclusivamente praticado pelo juiz e tem as seguintes finalidades. Despacho saneador fixa os pontos controversos, o juiz fixa os pontos controversos da demanda, define quais são os pontos incontroversos, intima as partes para produzir eventuais provas que pretendem ser produzidas além daquelas provas documentais constantes e produzidas na fase postulatória, e no despacho saneador o juiz verifica a existência de possíveis irregularidades processuais ou procedimentais que precisam ser sanadas antes do julgamento do mérito. E isso só é possível em razão do princípio da primazia do mérito, tá? O que é o princípio da primazia do mérito? Havendo irregularidades processuais ou procedimentais, algum vício processual ou procedimental que possa ser corrigido pelas partes, o juiz tem que dar essa oportunidade para que as partes corrijam esses vícios antes de julgar definitivamente o mérito da pretensão deduzida. E última coisa, professor Fabrício, o que é o julgamento antecipado da lide? O julgamento antecipado da lide, ele ocorrerá quando a fase instrutória for dispensável. Quando que a fase instrutória será dispensável? Quando as provas documentais produzidas na fase postulatória forem suficientemente hábeis a comprovar os fatos alegados pelo demandante e demandado em sua petição inicial e em sua contestação. Ou seja, se ao final da fase postulatória, demandante e demandado alegarem e provarem que não tem outras provas a produzir, o juiz poderá dispensar a fase instrutória e promover o julgamento do mérito da pretensão deduzida. Essas são dicas fundamentais para o exame da OAB. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos e de dar o seu like. O nosso objetivo é garantir a sua aprovação na OAB. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!